Bom dia à nossa audiência de Leite Matos, Arquivo da História, retornando com todo vigor a esse programa que muito me alegra. É a coisa que me mais deixa feliz, é quando eu falo sobre a história do mundo e, sobretudo, a história do Brasil. Bom dia também à nossa audiência que está aqui presente, presencial, e vocês fiquem à vontade para me perguntar o que quiserem, que eu vou responder com muita alegria. Doutor Leite Matos, bom dia. O senhor poderia nos falar sobre a Revolução de 1930? Muito bem, muito bem, muito bem. Falo sim. Em 1929, houve uma crise nos Estados Unidos que foi denominada de a crise de Nova York, onde a economia baixou muito, foi terrível. Foi a maior crise que os Estados Unidos teve até hoje. Foi a crise de 1929. No ano seguinte, teve eleições no Brasil para a presidência da República. E tinham dois candidatos. De um lado, Getúlio Vargas, do outro lado, Júlio Prestes. Getúlio Vargas era um líder trabalhista. Ele defendia o trabalhador. Sempre no primeiro dia de maio, Dia dos Trabalhadores, ele faria um discurso e iniciava dessa forma: trabalhadores do Brasil. E isso consolidou no país todo como Getúlio Vargas, um defensor, o pai dos trabalhadores. Não era dos pobres, viu? Era pai dos trabalhadores. Era considerado, era a marca Getúlio Vargas, pai dos trabalhadores. E Getúlio Vargas disputou a eleição para presidente da República contra Júlio Prestes e foi derrotado em 1930. Evidente que naquela época Getúlio Vargas se dizia inconformado com a derrota, mas, em princípio, ele aceitou. Mas houve um fato gerador, porque todo golpe de Estado, toda revolução tem um fato gerador. Não existe revolução nem golpe sem um fato gerador. Vamos buscar qual foi o fato gerador da Revolução de 30. O vice-presidente de Getúlio Vargas era João Pessoa. João Pessoa foi governador da Paraíba, que hoje é a capital. O nome dele, a capital da Paraíba, dá nome desse governador, que foi assassinado em 1930. E aí serviu como fato gerador para ser desencadeada a Revolução de 30. Júlio Prestes dizia, não é, ser um democrata, fez uma campanha muito bonita, Getúlio Vargas também fez uma campanha muito bonita, mas quando teve a morte de João Pessoa, Getúlio Vargas então gritou e disse a seguinte frase, fez um discurso com a seguinte frase: nos roubaram as eleições e mataram o nosso vice-presidente, que era o João Pessoa, que era governador da Paraíba. Mas uma coisa Getúlio Vargas não falou, mas que o Arquivo da História vai trazer agora. João Pessoa era um grande namorador e tinha uma aptidão muito grande por mulheres casadas. E o que é que ocorreu logo em seguida à eleição que João Pessoa e Getúlio Vargas foram derrotados? Naquela época se chamava o homem traído de corno ou de cabrão. No caso, o Arquivo da História indica que foi um cabrão, que era uma pessoa muito próxima a João Pessoa e que ele tinha um relacionamento com a mulher desse homem e ele resolveu matar João Pessoa. Getúlio Vargas captou a infelicidade
da morte de João Pessoa e insinuou que foi o pessoal de Júlio Prestes que assassinou João Pessoa, mas não foi. Na realidade, foi uma das vítimas, marido das mulheres que João Pessoa galanteava, e a fundo no galanteio dele. E aí foi deflagrada a Revolução de 1930. Quando foi deflagrada a Revolução de 30, Getúlio Vargas desconsiderou, aliás, a história se repete, viu? Desconsiderou a Constituição vigente e passou a governar sem respeito à Constituição. E toda nação tem que ter uma Constituição e essa Constituição tem que ser respeitada. E o que é que ocorreu? Getúlio Vargas, não respeitando a Constituição, ficou o Brasil sendo governado de forma autoritária, onde já se chamava, antes do Estado Novo, já se chamava Getúlio Vargas de ditador, porque ele não respeitava as normas constitucionais. E é sagrado a toda nação, em primeiro lugar, respeitar a Constituição vigente. Daí surgiu um movimento em São Paulo, em 1932. Um movimento que foi denominado de Movimento pela Constituição, Movimento Constitucional de 1932, em São Paulo, que logo chegou em Minas Gerais e foi a passos largos caminhando no Brasil inteiro. Daí, Getúlio Vargas, diante da pressão popular, que nenhum governante resiste à pressão popular. Não resiste. Muita gente pensa, eu faço, eu mando, eu prendo, mas a palavra do povo tem que ser respeitada. E as ruas devem ser ouvidas. E Getúlio Vargas ouviu as ruas. Ouviu a pressão popular e viu que ele não se sustentava sem uma Constituição. E foi aí, oriundo desse movimento popular de 1932, que acontece a Constituição de 1934. E aí, as mulheres de carreira jurídica e todas as mulheres ficaram muito felizes com a Constituição de 1934, porque trouxe um voto feminino. Até aí a mulher não votava no Brasil, até 1934. E aí passa, na Constituição de 34, a mulher também ter direito a votar para presidente da República, para governadores do Estado, para prefeitos das capitais, para prefeitos de todos os municípios do Brasil, a mulher tinha o direito de votar. Foi só em 1934, doutor Leite? Só em 1934. Até 1934 não votava mulher no Brasil. Só através da Constituição, que foi uma Constituição exigida pelo povo. Movimento que começou em São Paulo. Mas o povo do Brasil inteiro, de Minas Gerais logo, e do Brasil inteiro, defendiam também o voto feminino e defendiam a Constituição, que uma nação não pode funcionar sem o rumo. E o rumo master da nação é a Constituição da República. E a ditadura Vargas, doutor Leite Matos, vigorou até quando? Pois não. Olhe bem, na realidade, em 1934, se parou de chamar ditadura Vargas, porque tinha Constituição, ele respeitava a Constituição, mas começou atos preparatórios para uma ditadura, um golpe de Estado. E o movimento trabalhista era muito forte e fomentado pelo próprio Getúlio Vargas, esse movimento trabalhista. E quando foi no dia 10 de novembro de 1937, ele publicou
A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, 10 de novembro de 1937. Foi quando foi publicada por ele a CLT. Nesse mesmo dia, 10 de novembro de 1934, quando ele botou um doce na boca dos trabalhadores brasileiros, né? Que, como ele tinha orgulho de chamar trabalhadores do Brasil. Nesse mesmo dia, Getúlio Vargas outorgou à nação, eu vou dizer o que é outorgar, outorgou à nação a Constituição de 1937. Existe a Constituição outorgada, que é feita por um ditador, um homem fez a Constituição e lançou, e a Constituição promulgada, que sempre essa Constituição é feita por representantes do povo, porque a lei é o povo. O povo é quem manda. O governo é o povo. E ele outorgou à nação a Constituição de 1937 e que, ao mesmo tempo que ele criou a ditadura, que foi denominada até hoje ditadura do Estado Novo, Getúlio Vargas botou esse doce na boca dos trabalhadores, que foi a CLT, muitas vezes aplaudida por alguns e criticadas por outros. Tanto que no governo Temer, muitos anos depois, houve uma emenda à lei trabalhista e que hoje é completamente diferente. Eu chamo a atenção, até que conversei sobre isso ontem com o Dr. Milton, na mesa do restaurante à la carte da Assembleia Legislativa, sobre como está completamente diferente a justiça do trabalho hoje, né? Bom, e essa ditadura Vargas, de fato, começou após ser outorgada a Constituição de 37, embora o regime fosse autoritário, mas oficializou a ditadura quando ele disse mesmo: agora a Constituição é de Getúlio Vargas, o governo é de Getúlio Vargas. E aí passou a ser um governador, um presidente ditador, que na realidade era o ditador do Brasil, e que deu isso a muitos jovens que não pensavam em ser presidente da República. Eu conheci um jovem, meu colega, e que ele dizia, a gente idade terra ainda, eu dizia: qual é seu projeto político? Ele me dizia: meu projeto político é aos 30 anos ser ministro da Educação e aos 40 ser ditador do Brasil. Ele nunca falava em ser presidente da República. E era um homem de inteligência rara. Então, é um pouquinho do Brasil, né? E todos esses rumos que precisam serem administrados levaram a muita coisa e que acontece até hoje. Getúlio Vargas, então, começa ao governo ditatorial, embora começasse a governar com a Revolução de 30, em 1930. Bom, e é evidente que o governo ditatorial não satisfez uma parcela significativa da sociedade. A parcela queria democracia. A parcela queria, uma parcela significativa da população queria livremente exteriorizar suas ideias. E no regime ditatorial não pode. As limitações que existem. Então, o que é que ocorreu? As pessoas se organizavam, sempre as pessoas que desejavam a reforma agrária, a reforma do campo, sempre organizados, e queriam uma nova Constituição para o Brasil. E quando foi em 1945, o governo, a ditadura Vargas cai. Por que caiu em 1945 a ditadura Vargas? Porque todo movimento de força, toda ditadura nasce, cresce, apodrece e cai. Toda. Não tem ditadura perpétua em lugar nenhum do mundo. Quem pensar que existe ditadura perpétua em algum lugar do mundo está enganado. Um dia a ditadura cai. E a de Vargas caiu em 1945. E aí, logo em seguida, ele foi deposto pelas Forças Armadas. As Forças Armadas entenderam que era necessário
a deposição de Vargas, e Vargas foi deposto em 1945 e logo em seguida foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte para escrever a Constituição de 1946. Essa Assembleia Constituinte de 1945, que promulgou a Constituição em 1946, foi uma Assembleia muito boa, tinha grandes valores. A Bahia tinha 3 representantes que foram nota 10 dessa Assembleia Constituinte. E vou dizer o nome. Jorge Amado foi um dos constituintes nota 10 da Constituição de 1946. Domingos Leonelli, que é o pai do nosso amigo presidente do Partido Socialista na Bahia, do PSB da Bahia, é filho exatamente do Domingos Leonelli, que foi membro da Constituição de 46. Aproveito a oportunidade para dar um afetuoso abraço e um bom dia, Domingos Leonelli, viu? Filho desse grande homem que foi constituinte de 1946. Mas também teve outro, Carlos Marighella, que também foi constituinte em 1946, que eu aproveito a oportunidade também para mandar um afetuoso abraço para Carlinhos Marighella, meu amigo até hoje, e para suas filhas, Rita e Maria, um afetuoso abraço para seu filho também, Carlinhos, um afetuoso abraço, e dizer que mantenham, mesmo de longe, não estamos nos vendo como nos vimos todos os dias, a vida muda. E, inclusive, Carlinhos Marighella, inclusive, participou do nosso escritório. Chegamos a fazer 3 júris, salvo engano. Um deles foi em São Sebastião do Passé. Mas, quando a gente encontrar, a gente vai lembrar. A Constituição de 46 teve esses 3 homens que foram constituintes nota 10. Carlos Marighella, que é o pai, Domingos Leonelli e Jorge Amado, esse grande escritor que deu muitas alegrias ao povo baiano. E daí, após a Constituição, a promulgação de 1940, a promulgação da Constituição de 1946, volta o Brasil a ser um país com liberdades democráticas, onde as pessoas aprenderam a gostar da democracia, aprenderam a gostar da liberdade. Liberdade que foi tão executada e respeitada a Constituição de 46 que Getúlio Vargas volta ao governo em 1951, votado pelo povo. Getúlio Vargas volta ao governo em 1951, eleito livremente pelo povo. Vejam que é democracia, né? Democracia é isso, gente. Democracia é isso. É a convivência dos contrários. Eu chamo democracia de convivência sadia dos contrários. O mesmo homem que foi deposto em 1945 volta ao poder pelo voto do povo em 1951. E volta Getúlio Vargas em 1951, aonde tinha poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Os 3 poderes funcionavam de forma independente e de forma harmônica. Em 1951, a história está aí para mostrar. Era liberdades democráticas. O executivo era respeitado, o legislativo era respeitado e o judiciário também era respeitado e respeitava o poder legislativo. Porque o poder legislativo é quem faz as leis. E o poder judiciário é guardião da Constituição. Daí, as liberdades democráticas surgiram de forma crescente e admirada pelo povo com a Constituição de 46 e a prova disso é a eleição de Getúlio Vargas. Se alguém quiser fazer uma pergunta, fique liberado, mas eu continuo dizendo o seguinte, pode interromper, que essa Constituição de 46, que fez com que Getúlio Vargas voltasse ao poder, ele volta como presidente da República, governa
respeita os três poderes. Mas aí aconteceu também um imprevisto muito grande. Um imprevisto previsível, porque a imprensa batia muito no governo Vargas, batia muito. E muitos casos aconteceram. Só que nesse governo Vargas, o governo democrático, ele eleito pelo povo, ele chamou para ser ministro da Economia um baiano, sempre a Bahia no meio, né? E esse baiano foi Rômulo Almeida. Rômulo Almeida foi um baiano que foi considerado por todos como o economista do século XX. Lamentavelmente, morreu em dezembro de 1988, quando foi a Minas Gerais visitar sua esposa, Dona Francisquinha, e voltando para o Rio de Janeiro, onde era diretor do BNDES, no avião ele passou mal. E aí começa a se discutir o que ia fazer, o voo não tinha decolado ainda. Se o avião decolasse, ele provavelmente, o BNDES seria providenciado, recebê-lo no Rio de Janeiro. Mas acharam melhor, na hora que ele passou mal, descer em Belo Horizonte, e ele desceu em Belo Horizonte e, lamentavelmente, diante de todo o esforço dos médicos, morre o doutor Rômulo Almeida em dezembro de 1988. Na época, ainda era prefeito de Salvador o doutor Mário Kertes, que eu tive também uma convivência muito grande, é meu amigo até hoje, tenho o maior respeito por Mário Kertes, muito respeito, Mário, por você. E eu também era vereador aqui em Salvador e tivemos juntos o sepultamento de Rômulo Almeida, o economista do século. Aproveito para dar um afetuoso abraço a seu filho Eduardo Almeida. Eduardo, um afetuoso abraço, Eduardo. Muito grande a você. Seu pai foi um homem brilhante. Você deve, como todos os baianos, sentir orgulho de todo o Rômulo. Um afetuoso abraço também a Aristeu Almeida, seu irmão, né? Ave Maria. Aristeu, que foi deputado estadual aqui na Bahia, juntamente com Elcio Soares, na época, eu me lembro, de 71 a 74, de 74 a 77, e que eu tenho muita gratidão e admiração por Aristeu Almeida, onde trabalhamos juntos por muitos anos, porque antes de eu ser advogado, eu era economista. Me formei pela Faculdade Católica de Ciências Econômicas e exerci a profissão com a bênção de Aristeu Almeida e do doutor Rômulo Almeida, até que as pessoas passaram a não me reconhecer mais como economista e só me reconheciam como advogado. Então, eu falei hoje sobre a Revolução de 30, falei sobre o movimento constitucionalista de 1932, falei sobre a Constituição de 1934, falei sobre a Constituição do Estado Novo, que foi de 1937, e falei sobre a deposição de Getúlio Vargas, do ditador de 1937, e falei sobre a volta dele ao poder em 1951, e vou falar agora sobre a morte de Getúlio Vargas. O que aconteceu? A economia disparou. Em 51 foi fundada a Petrobras, aquele movimento Petróleo é Nosso foi em 54, a Eletrobras, o Banco do Nordeste, tudo isso foram obras do governo Vargas, capitaneadas por esse grande economista Rômulo Almeida, que era o ministro da Economia nessa época. E o que acontece? O Brasil prospera. E a oposição era muito ferrenha naquela época. A oposição a Getúlio Vargas era comandada por Carlos Lacerda. Ele era um jornalista carioca que chegou a ser governador depois do Rio de Janeiro, e ele batia muito em Getúlio Vargas. Era um enfrentamento muito grande entre Getúlio Vargas e Carlos Lacerda. Ele era um orador brilhante, o Carlos Lacerda, não se pode esconder isso, grande orador, e ele tinha um segurança, que era o Major Vaz, era major da aeronáutica. E ele costumava sempre
às 3h30 para 4 horas da tarde, descer na Rua do Toneleiro, no Rio de Janeiro, para beber, saborear um café gostoso, juntamente com seu segurança Major Vaz, ali na Rua Toneleiros, no Rio de Janeiro. E acontece que em agosto de 1954, quando ele desce para beber o café com o Major Vaz com toda a segurança, e era realmente muito fiel a Carlos Lacerda, ele era major da aeronáutica, e quando chegam para beber o cafezinho, dois homens se aproximam e atiram em Carlos Lacerda. O Major Vaz toma a frente de Carlos Lacerda, provando que realmente sabia desempenhar bem o papel de segurança, e tomou a frente de Carlos Lacerda e levou os tiros. Carlos Lacerda, imediatamente, aí vem a história, né? Tomou tiro ou não tomou tiro? Foi baleado ou não? A história não disse se ele foi baleado. Se falou que ele foi baleado, mas não foi provado. Ele aí deve ter arranhado o dedo do pé no paralelepípedo, naquela época não tinha asfalto, era paralelepípedo no meio-fio, foi internado como se tivesse sido sofrido um atentado mandado pelo presidente da República. E logo em seguida, os atiradores foram presos e lá eles confessaram que quem mandou eles atirarem em Carlos Lacerda, que não tomou um tiro sequer, que tomou foi o Major Vaz, foi o Tenente Gregório. O Tenente Gregório era o chefe da segurança de Getúlio Vargas. É por isso que, muitas vezes, quando alguém sai com segurança e tal, lá vai o Gregório aí. Essa palavra Gregório teve a origem desse Tenente Gregório, que era segurança, ele era o tenente do Exército de Getúlio Vargas, e que foi acusado de ter mandado matar o Carlos Lacerda, que na realidade quem morreu foi o seu segurança, o Major Vaz. Aí ficou irresistível. A oposição e a imprensa seguraram que Getúlio Vargas deveria ser novamente deposto. Olha, ele foi deposto em 1945 e queriam isso em 1954, quando houve esse episódio da Rua Toneleiros, no Rio de Janeiro. E aí, Getúlio Vargas dizia que não renunciava. E, temendo que o Palácio do Catete, onde morava a presidência da República, fosse invadido em função dos movimentos, das manifestações que estavam ocorrendo, tanto no Congresso como também pela massa, Getúlio Vargas escreve uma carta que chama de Carta Testamento, onde ele fala que não abriria a mão da soberania nacional e que forças estranhas estavam tentando destruir o governo dele. E ele termina a Carta Testamento dizendo o seguinte: saio da vida para entrar na história. E logo em seguida ele pega a arma de pijama e dá um tiro no peito. E é encontrado morto logo após ele ter se suicidado. Hoje ainda tem quem diga que não, mas a história não mostra isso. Eu acho que a Carta Testamento de Getúlio Vargas, pode ficar tranquilos que eu já sei que a live tem que ser encerrada e vamos encerrar assim. Não pode passar de 30 minutos, ter um conhecimento, e vou encerrar exatamente com 30 minutos. Então, a Carta Testamento foi uma demonstração de que ele se suicidou, quando ele diz: saio da vida para entrar na história, e dá um tiro no peito. Então, na próxima live, e agora, segunda-feira, novamente, aqui às 5 horas da manhã, tá? O programa, essa live de Leite Matos, Arquivo da História, e à tarde já estaremos com podcast também na TV fechada e também no YouTube e na rádio de Simões Filhos, com o programa Tudo de Novo. Hoje,
Me aguardem, 14 horas, estaremos Leite Matos e o Super Geraldo fazendo o programa Tudo de Novo. Na TV fechada, canal 1524, também no YouTube e na 87.9. Se liguem, 14 horas, Leite Matos volta, não mais com o programa Arquivo da História, mas já no programa Tudo de Novo dessas emissoras. E hoje, um afetuoso abraço para esses seletos ouvintes de Leite Matos, Arquivo da História, e prometo retornar todos os dias também, a partir de segunda-feira, fazendo Leite Matos, Arquivo da História. Muito obrigado a todos. Bom dia!